Você ainda consegue absorver algo verdadeiro, ou já se acostumou com conteúdo raso e imediato? A palavra de Deus é um instrumento usado por Deus para falar com você. Seja nosso parceiro nessa missão, e seja grandemente abençoado. Shalom. Analisando o contexto. O discípulo. No vídeo anterior, destacamos alguns perfis que, infelizmente, estão presentes em muitas igrejas cristãs. Por causa de suas atitudes, esses personagens acabam servindo ao diabo, causando escândalo e fazendo com que muitos recém-chegados desistam da fé. São eles, o religioso, o corrupto e o hipócrita. Agora, vamos falar sobre o perfil que Jesus ordenou que a igreja cultivasse, o discípulo. É sobre esse modelo de vida que Cristo nos instruiu quando declarou: "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Jesus ordenou aos seus apóstolos que fizessem discípulos em todas as nações. Por isso, passaremos a estudar o que significa ser um discípulo segundo o padrão estabelecido pelo Senhor Jesus. O princípio central do Evangelho do Reino é a formação de discípulos de Cristo. Mas, afinal, o que é um discípulo? Todo discípulo percorre diversas etapas ao longo da sua jornada espiritual. Cada fase tem sua própria duração, conforme o propósito de Deus para a vida de cada um. O modelo que seguimos é Jesus Cristo. Assim, o discípulo começa como um aprendiz, torna-se um seguidor, um observador, e gradualmente passa a imitar o Mestre. Com o tempo, sua vida é transformada, até que, em determinado momento, muitas vezes sem perceber, é o próprio Jesus quem passa a viver através dele. É importante entender que esse processo dura a vida inteira do convertido. Por isso, quem deseja ser um verdadeiro discípulo de Jesus precisa buscar constantemente a ajuda do Espírito Santo para superar cada etapa e avançar na caminhada. É preciso observar alguns critérios fundamentais. Guardar os mandamentos de Jesus. Precisamos aprender a guardar os mandamentos de Jesus. Aquele que afirma amar a Cristo deve demonstrar esse amor obedecendo aos seus mandamentos. Essa é a evidência de um verdadeiro discípulo. A missão da igreja é ensinar todos os que chegam a Cristo a guardar seus mandamentos, para que, mais tarde, eles também possam ensinar os que vierem depois. Como guardar tudo o que Jesus nos ordenou? Os mandamentos do Senhor não são pesados, pois o Espírito Santo, que habita em nós, fortalece nossas fraquezas, consola o nosso coração e nos dá ânimo para prosseguir. É Ele quem convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo torna-se nosso mestre, instrui-nos, orienta-nos e nos mostra o caminho. Por meio da palavra, Ele nos exorta a guardá-la e obedecê-la. Ser testemunha de Jesus até os confins da terra. Jesus nos deu a missão de sermos suas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas como alguém poderá crer se não ouvir? O apóstolo Paulo faz essa reflexão. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Por isso, é essencial que o discípulo aprenda desde cedo a anunciar o nome de Jesus e falar de suas virtudes, sobre o que ele fez, sua missão e a redenção oferecida àqueles que invocarem o seu nome. Se negligenciarmos essa responsabilidade, muitos poderão se perder por nunca terem ouvido falar de Jesus. Somos uma nova criatura em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Em Cristo fomos renovados, lavados e remidos pelo seu sangue, sangue que nos purifica de todo pecado e nos garante a vitória. Tornamo-nos uma nova criatura, com a oportunidade de um recomeço. As antigas atitudes e culpas ficam para trás porque Deus, pelo seu poder, faz tudo novo. Não é por obras ou mérito próprio, para que ninguém se glorie, mas unicamente pela graça de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus que tantos precisam ouvir. Quantos desejam uma nova oportunidade para recomeçar? Em Cristo, Deus oferece exatamente isso, um novo início, sem repetir os erros do passado, uma vida transformada. Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele mesmo o Salvador do corpo. Assim, entregou-se por ela para santificá-la, purificando-a pela lavagem da água mediante a palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer defeito, mas santa e irrepreensível. Essas são as condições da igreja que Jesus virá buscar. Estamos convictos de que a noiva de Cristo será composta por verdadeiros discípulos de Jesus. Por isso, todo servo de Cristo precisa ser um discípulo.
O apóstolo Paulo afirma que o propósito de Deus é transformar cada pessoa à semelhança de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O próprio Cristo deseja que seus seguidores se tornem como ele, realizando as mesmas obras que fez, e prometeu derramar sobre eles o mesmo Espírito que estava sobre ele. Deus deseja que seus filhos e filhas se multipliquem à semelhança de Jesus. Ele enviou seu Filho ao mundo para ser o modelo perfeito, de modo que se reproduzissem seus discípulos, tornando cada um deles uma referência viva. Assim, ao observarem a vida de um verdadeiro discípulo, outros sejam inspirados a seguir a Cristo. Aqueles que seguem Jesus têm o desejo profundo de se tornarem semelhantes a Ele. Seguir a Cristo é uma experiência de transcendência, uma abertura para a realidade espiritual, aquilo que Jesus chamou de nascer de novo. É uma jornada marcada por ruptura. Existe um antes e um depois de conhecer o Senhor. Igrejas que não conduzem seus membros a essa compreensão, a de serem discípulos de Jesus, acabam se afastando do propósito de Deus para seus filhos. Todos são servos de Deus e a igreja deve oferecer condições para que todos desenvolvam o seu serviço, ministério. A igreja é o lugar onde o pecador chega como está e, pela ação do Espírito Santo, começa a ser transformado em um discípulo. Para que essa transformação aconteça de forma plena, é necessário que a igreja ofereça condições para que cada pessoa desenvolva o ministério ao qual foi chamada. Deus chama cada pessoa com um propósito: tornar-se um verdadeiro discípulo de Cristo, alguém que produz frutos e que, pela sua vida e testemunho, multiplica outros discípulos. Esse é o chamado divino: viver de forma frutífera e inspirar outros a seguirem o mesmo caminho, para que a obra de Cristo continue se expandindo através de nós. Voltaremos, mais adiante, a dar continuidade a esse tema. Shalom plena. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Você que é cristão já se questionou se suas prioridades refletem a missão de divulgar a palavra de Deus? Pergunte-se: o que posso fazer para ser luz neste mundo? A resposta é clara: apoie ativamente os que divulgam o Evangelho. Inscreva-se neste canal e ajude a alcançar mais corações sedentos.